Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Meus amados, bom dia, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. O salmista Davi disse no Salmo 5, pela manhã eu te contemplo, ó Deus. Contemplação é você parar e mergulhar no oceano do Espírito Santo e deixar que Ele ministre sobre a sua vida, que Ele molhe o teu ser. Isso precisamos cada dia na presença do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós, enquanto líderes, sofremos todo dia desafios. O líder todo dia é impactado pelas adversidades que o ministério carrega consigo. Se o ministério fosse fácil, qualquer um estaria no seu lugar. Se o ministério fosse tão vulgar como essas mídias baratas da internet vive propagando, que pastor, que gente de igreja, gente boba, gente besta, qualquer um no lugar de estar falando, vinha para o lugar. Então, a verdade é que Deus, para este mundo, constituiu tripés para poder estabelecer uma sociedade saudável. Porém, ela quebra princípios, ela não cumpre o seu papel. E aí ela sofre o dano. E a igreja tem que carregar. A igreja precisa carregar a sua cruz. E a sua cruz envolve em a presença da igreja aqui na terra, fazer com que essa terra se torne melhor. Fazer com que essa terra se torne saudável. Então não é fácil, queridos, a missão da igreja aqui na terra. Às vezes tem muita gente, a igreja é muito imatura, a verdade é essa. O povo de Deus é muito imaturo, acha que fazer parte da igreja do Senhor é fazer parte de uma agremiação. Eu agora sou evangélico. É mesmo? Sou. Ah, é uma maravilha. Você não tem ideia dos louvores. A igreja, ó, lá, é uma bênção. Louvor é impactante. Tem umas luzes. E ser igreja, na verdade, é assumir diante de Deus uma missão. É assumir um compromisso. É comprometimento. Eu quero começar nesta manhã esperando que tudo que acontecer aqui entre nós seja saudável, seja para a glória de Deus e seja fortalecimento para a nossa alma, para o nosso espírito, em nome de Jesus. Eu quero começar aqui trazendo uma pesquisa que foi feita em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Essa pesquisa, ela se deu
no Centro de Controle de Doenças. Aconteceu pelo fato da sociedade americana e principalmente na Geórgia se preocuparem tanto com os desvios das pessoas, com a indiferença das pessoas, com os problemas que acarretam a vida das pessoas. E essa pesquisa, ela começou dizendo o seguinte: 90% dos presos nos Estados Unidos são homens. Então, preste atenção. 90% dos presos nos Estados Unidos são homens, ainda que existe um índice maior de mulheres na sociedade americana. Mas, nas prisões, só 10% são mulheres e 90% homens. Desses 75%, dos 90% de homens presos nos Estados Unidos, 75%, ou seja, 2/3, são de homens que foram criados num lar sem pai. Presta atenção. Então, 2/3 dos homens que estão presos nos Estados Unidos foram criados num lar que não teve um pai. 2, jovens criados sem os pais têm a mais 279% de chance de se tornar um criminoso. Jovens criados sem pais. Quando eu estou falando pais aqui, eu estou falando de pai, de homem. Tem mais chances, 279% de cometer crime, de enveredar pelo caminho do crime. 3, 65% de jovens que cometem suicídio não têm a presença do pai na sua vida. 65% de jovens que cometem suicídio não têm a presença do pai na sua vida. 4, 90% dos moradores de rua. Pastor, e nos Estados Unidos tem? Irmãos, internet é uma praga. Muitas vezes ilude as pessoas de uma forma sorrateira. Muita gente pensa que os Estados Unidos só tem coisa boa. Tem muito morador de rua nos Estados Unidos. E 90% dos moradores de rua foram criados num lar sem a presença do pai. Ou seja, pesquisa foi lá consultando eles e foi feito este diagnóstico social, familiar. De 10, 9 sem pai. 85% de crianças com distúrbios comportamentais também são de pais separados. 80% dos estupradores nos Estados Unidos nunca tiveram
orientação dos seus pais. – 71% de jovens que largam os estudos e vivem sem nenhuma esperança, não tem a presença do Pai em sua vida. Ok. São 7 situações que eu trouxe aqui que causa todo o dano na sociedade. E tudo que nós vimos aqui desse Centro de Controle de Doenças, da pesquisa nos Estados Unidos, em Atlanta, traz o reflexo de que a família deve ser uma estrutura que não pode, de hipótese nenhuma, ruir. A família tem que ser uma estrutura que de maneira nenhuma ela pode claudicar, ser destruída. Essa pesquisa mostra que a família é a base de tudo, de todos os sucessos que obteremos na vida. Essa pesquisa mostra, num outro ângulo também, que as famílias ajustadas dos Estados Unidos são famílias de progresso, são famílias ajustadas, são famílias prósperas. Ao contrário desta que eu apresentei. Então se conclui que vale a pena trabalharmos para investimento total na família. E para que investamos na família, é preciso que comece com 2 indivíduos. É preciso que comece com 2 pessoas diferentes em todos os aspectos. Em todos, até no sexo. O homem e a mulher, que um dia resolveram se dar ao matrimônio, que um dia decidiram casar-se, que um dia decidiram unir-se um ao outro para a construção de uma família, para a construção de uma sociedade em pequenas células. O que nós estamos vendo é que o inferno, sabendo disto, que esta família que foi criada por Deus, projetada nos céus, estabelecida na terra pelo grande Deus, seria a base principal de investimento do inferno contra ela. A família seria o alvo principal, onde o diabo iria se ocupar para fazer com que danificasse aquilo que Deus, de uma forma bela, construiu. Não existe uma coisa melhor, mais linda, mais bela, mais saudável do que um casamento bem ajustado. Não existe coisa melhor do que a gente olhar uma família na presença de Deus, ajustada, construída pelos parâmetros
da palavra de Deus. Ora, falando nisso, eu preciso estabelecer nesta manhã para vocês, líderes, homens e mulheres de Deus, que o Senhor não somente constituiu a família, mas Ele deu as ferramentas e mostrou o caminho para se trafegar, mostrou o caminho para se caminhar. Ora, como começou as coisas? Como foi que se iniciou as coisas? Deus estabeleceu uma coisa chamada sacerdócio. Sacerdócio. O sacerdócio foi trazido, não foi para a igreja, não. O sacerdócio foi trazido para essa família que ele criou. E ele colocou sobre o homem que ele estabeleceu. Todo homem de Deus precisa ter a concepção de que o sacerdócio não é o que a Igreja Católica Apostólica Romana sempre pregou, e como o nosso país se tornou um país católico, porque foi também colônia de Portugal, que é um dos países mais católicos do mundo, a gente começou a ter uma concepção de que um sacerdote é um padre, e que para ser um padre tem que estudar muito, tem que abrir mão de uma vida normal de um cidadão, assumindo o celibato, que é uma tristeza. Então, a palavra sacerdote tornou-se uma coisa muito distante do pai de família. A palavra sacerdote se tornou algo que não se encaixava na realidade do pai, do chefe da casa. Então o que isso acontece? Ele abre mão desse sacerdócio porque ele não consegue entender. Ele abre mão desse sacerdócio porque ele não compreendeu, foi ensinado errado para ele. E aí, sem sacerdócio, a família quebra. Sem sacerdócio, a família é destruída. Uma família sem sacerdócio, ela não consegue andar de forma que consiga exercer a sua função, a sua missão na terra. Essa pesquisa que eu trouxe mostra a ruína da família. Essa pesquisa que eu trouxe está mostrando, obviamente, a distância que os lares estão daquilo que o eterno Deus projetou para ela. Como é difícil nós dizermos que adoramos a Deus, mas já estamos no terceiro casamento. Como é difícil nós dizermos que adoramos a Deus, mas estamos em briga com a esposa, querendo buscar o divórcio. Não tem adoração, tem o contrário disso. Um lar que vive cogitando o divórcio, esse lar está à beira da ruína, e a fomentação que existe nele não vem do alto, não vem de Deus, mas vem do diabo. Porque todo o processo de separação de um casamento, pastor, fecha ali, eu tenho um problema, eu estou vendo aquela brechinha ali, estou entendendo que está saindo isso. Glória a Deus. Então, já me perdi. Toda família, todo lar,
Todo casamento precisa viver ajustado. Pastor, mas é porque o senhor não sabe, o meu tem problema. A mulher é chata, meu marido é um jumento. Ok. Quem foi que disse que era fácil? Quem foi que disse que o casamento seria constituído por duas pessoas perfeitas? Depois manda esse vídeo para alguém, tá? Está sendo gravado pelo YouTube. E hoje foi um dia, a gente saiu do dia normal e também muita gente não pôde estar aqui, que precisava ouvir isso também. Então compartilhe esse vídeo para alguém dessa ministração, porque isso aqui precisa chegar aos ouvidos de muita gente com urgência. Então são muitos problemas que têm cercado o casamento, e a pessoa põe a culpa em quem? No cônjuge. A pessoa põe a culpa em quem? No outro. É muito fácil, irmãos. É muito fácil colocar a culpa no outro. Eu quero ver o macho e a mulher para dizer: eu errei, eu estou errando, eu estou errado, mas eu vou consertar. É isso. A gente precisa entender que o arrependimento é algo que alegra os céus, que o arrependimento é algo divino, é algo de Deus, é algo poderoso, e ainda há tempo de se arrepender, e ainda há tempo para o arrependimento das coisas que têm desagradado o Senhor. Então, amados, hoje foi uma manhã especial de Deus, preparada para nós, para a gente ser balançados com esse problema que afeta tanta gente e que nós precisamos exercer o sacerdócio. Pastor, mas o que tem a ver o sacerdócio com a vida dos outros? Ok. Eu gostaria nessa manhã de pedir para que leiamos Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Vejamos o que diz esse texto. Agora, pois, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade, exclusividade. O Senhor está dizendo: toda a terra é minha, mas Israel tem algo peculiar, destacado, pessoal. Israel é diferente. Eu tenho uma aliança com esta nação, com este povo, é o meu tesouro. Versículo 6: vós sereis Israel, vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Israel, vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação separada, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. O Senhor entregou o rolo, o Senhor entregou a fala, o Senhor entregou o propósito para Moisés e disse: passa para meu povo, para o meu tesouro, para a minha nação peculiar, para o meu povo escolhido, para aqueles que eu amo e que eu determinei como uma nação de sacerdotes. A pergunta é: você sabe o que faz um sacerdote?
Irmãos, a gente está vivendo a moda, onde as pessoas não querem se envolver com a obra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem se envolver com a obra do Senhor, porque elas já têm tanta coisa para resolver, tem o trabalho, tem os estudos, a faculdade, as crianças e tal, e BBB, e não sobra para Deus. E quem foi que disse que a contagem começa por aí? A contagem começa por cima. Eu tenho Deus, eu tenho família, eu tenho as coisas para resolver. Então se começa com Deus, porque Deus é primícia, Deus é prioridade, Deus é primeiro lugar. Então primeiro eu faço para Deus, primeiro eu honro a Deus, e depois as outras coisas acontecem. Só o que é que a gente está fazendo? Uma sociedade equivocada, uma sociedade que se enganou, uma sociedade que não entendeu, começou a fazer as coisas para si. E quando chega a vez de Deus, ela diz assim: eu estou muito cheia, eu estou muito cheio de atividade, eu tenho muita coisa, por isso eu não tenho tempo. Tudo errado. Tudo errado. Nós precisamos priorizar Deus. Deus é primeiro em todas as coisas na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Irmãos, está escrito: se nós priorizarmos Deus, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, você não vai correr atrás feito um condenado das coisas, as coisas vão vir. Tem gente correndo atrás das coisas feito um doido, não tem tempo para nada, porque não tem priorizado os céus, o reino de Deus. Mas quando se prioriza o reino de Deus com a sua justiça, as outras coisas vêm fáceis, porque quem manda é o Senhor, quem manda é Deus. A gente troca, a gente inverte os valores e queremos resultados positivos. Aí o que é que vem? Perturbação, agitação, aflição. Chuvas de graça. Oh, glória. Olha aí. Aleluia. Então, queridos, um sacerdote, diferente do que as pessoas pensam, ele não pediu para ser sacerdote, ele foi escolhido. Está aí no texto. Foi uma escolha. Foi Deus que escolheu. Foi o Senhor que escolheu. Ele não chegou e disse: Senhor, me faz ser um sacerdote. Não. O Senhor disse aí, está aí. Está claro, está no texto. Vós sereis para mim. É imposição do alto, dos céus, mas é uma imposição boa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus disse o seguinte: santo é uma palavra grega que significa separado. Deus disse: eu separei vocês para o sacerdócio. O problema é que tem muita gente servindo a Deus hoje, mas querendo servir o mundo. Ou você decide ser de Deus, ou você decide ser do mundo. É isso. Nós precisamos tomar uma decisão. Ou a gente vai agradar a Deus, ou vai agradar o inferno. Ou a gente vai agradar a luz, ou vamos agradar as trevas. Não existe uma mistura. Não existe meio termo. Então, o que era que um sacerdote fazia? Sacerdote, irmãos, era a classe que mais trabalhava. O sacerdote era quem mais trabalhava em Israel. Apesar de que ele não fora escolhido para capinar, ele não fora escolhido para arar a terra,
ele não fora escolhido para plantar e nem para colher. Mas o sacerdote, ele tinha um trabalho árduo, gigante, pesado. Ele tinha que cuidar do templo. Ele tinha que cuidar da casa do Senhor. Você quer conhecer um pastor? Quando você chega na igreja, a igreja, as paredes tudo feia, os muros caindo aos pedaços. É a cara do sujeito. Então, nós precisamos entender o ofício do sacerdote. Ele oferecia os sacrifícios por ele, porque o sacerdote também peca, e ele tinha que oferecer os sacrifícios pelo povo. Então o sacerdote é um intercessor. Irmãos, e o que significa a palavra intercessor? Lá do original significa alguém que intervém entre duas partes. Isso é um intercessor. Alguém que intervém, intervir. Seção, partes. É alguém que intervém entre duas partes. O intercessor, ele está no meio de uma causa, suplicando, ajudando a conquista de ambos. Aleluia. E essa causa é da causa humana com Deus. Então ele está aqui no meio. O sacerdote pega do homem e leva para Deus. E às vezes não é a sua causa. E às vezes não é o seu problema. E às vezes não tem nada a ver com ele, mas ele está interessado no outro. Então ele está pegando a causa do outro, que está lutando, não está conseguindo, e ele apresenta ao Senhor. Esse é o sacerdote. O sacerdote tinha que manter o altar limpo. Estava todo dia, limpando as cinzas, colocando lenha no fogo. O sacerdote estava trabalhando continuamente em favor do serviço, do sacrifício apresentado. Os animais eram trazidos e eles apresentavam ao Senhor. Tinha que estar repondo o azeite nas lâmpadas, porque as lâmpadas do templo não podiam se apagar. O fogo tinha que estar continuamente sobre o altar, aceso. O sacerdote trabalhava muito. Era um trabalho muito grande. O que aconteceu? O sacerdócio falhou. Os sacerdotes falharam. Eles erraram. Eu queria pedir Malaquias capítulo 1, versículo 6. Os sacerdotes começaram a fazer a coisa de qualquer jeito. Os sacerdotes começaram a pecar. Os sacerdotes começaram a desvalorizar e desonrar a Deus. Vejamos, ora, o filho deve honra ao pai. O filho deve honra ao pai. E o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, diz o Senhor dos Exércitos, tá? Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Ou seja, o cara não está nem aí, irmãos. Tem muita gente que não está nem aí para honrar a Deus.
Tem muita gente que não está nem aí porque também não conheceu a Deus, conheceu uma igreja local, conheceu um prédio, conheceu uma placa, conheceu uma instituição, mas não conheceu o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro é digno de honra. O Deus verdadeiro é digno de honra. E Ele está dizendo aí: se eu sou o Pai de vocês, onde está a minha honra, que é devida? 7. Olha o que vocês estão fazendo, Deus denunciando. Vocês estão oferecendo no meu altar pão imundo, sacrifício de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito para Deus. Eu vou lá naquela célula, só passar o tempo lá, fazer pão imundo. Eu vou lá. Não se prepara, não se organiza, não se empolga, faz de qualquer jeito, pão imundo. E vocês ainda dizem: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, eles estão dizendo com que não é verbalmente, eles não estão dizendo vocalmente, eles estão dizendo com as atitudes. As atitudes deles estão dizendo que Deus e o seu altar é desprezível. 8. Passa. Porque quando vocês oferecem o animal cego, olha só, irmãos, o animal tinha que ser perfeito, mas estavam trazendo cego. Estava normal, sacerdote fazendo a coisa tudo errada, tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Vocês estão trazendo o animal cego. Meu Deus, isso não é mal? Vocês sacrificar um animal cego não é mal? Irmão, quem está falando é Deus, pela boca do profeta Malaquias. E ele diz: ora, e quando vocês oferecem o coxo? Sabe o que é um animal coxo? Aquele que a pata é menor do que a outra, aquele que a pata entortou e ele anda. Aquele animal, ele não podia ser oferecido no sacrifício, porque Deus disse que tinha que ser de humano e perfeito. Mas vocês estão trazendo os coxos, os enfermos, aqueles que estão doentes, o bicho já está querendo morrer. Leva logo, traz logo para não morrer logo. E a gente sacrificar para Deus. Ou seja, lançando no altar de Deus, ofertando para Deus aquilo que não tem valor. Ofertando no altar do Senhor aquilo que não presta. E o que é a oferta sem valor? Os melhores momentos da minha vida eu gasto com coisas supérfluas. E a hora para Deus, aí vai ser aquele resto velho que eu vou levar já cansado, com sono, pedindo a Deus que acabe a sessão para eu ir embora. Porque eu não aguento dar conta, ficar mais tempo, porque eu estou exaurido, cansado. Então, uma oferta deficiente. Então, ele pergunta: isto não é mal? Isso não é mal? Ora, apresenta ao prefeito, ao governadora, a governadora é uma mulher, né? A governadora apresenta. Porventura terá agrado em ti? Leva. Vamos no nível mais baixo, mais ralé que tem. Prefeito Emílio, pega esse cabritinho aqui, está meio doente, eu trouxe para você. Esse aqui. Não, irmão, não se faz isso não. Não se faz isso.
Sabe, a casa desse povo recebe tanto presente, irmãos. Só presente bom. Prefeito, governador, deputado. Esse povo é tão bajulado, recebe tanto presente. Eu trabalhei um tempo com uma deputada. Menino do céu. Mas aí, irmãos, Deus está dizendo: vai levar o que vocês estão trazendo para mim, para os teus governantes, para ver se eles recebem. Aí eu tenho que receber? Não recebo. O que significa que as oferendas estão sendo levadas, apresentadas, sacrificadas, mas Deus não recebe. Tem coisa pior do que uma dessa? A gente gastar tempo, gastar dinheiro, gastar tudo e Deus não receber? Isso é Bíblia. Eu estou falando da palavra de Deus. Lembre-se, eu comecei falando da pesquisa em Atlanta. Então, o que acontece? O que acontece? Deus reprovou os sacerdotes, o sacerdócio de Israel. Ou seja, lembra lá atrás, 19 de Êxodo 5, Deus escolheu. Aí disse: vocês são peculiar, vocês são uma nação eleita, vocês são uma tribo de sacerdotes, vocês são meus. Deus dizendo isso, irmãos. Aí o que é que eles fazem? São reprovados. Ou seja, decepcionou Deus. O que é que Deus faz? Vou ter que mandar alguém com mais qualificação. Mandou o Filho Jesus. E ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Jesus só veio a esse mundo porque a sua nação de sacerdote claudicou, errou, pecou, não assumiu o seu papel. Está aí, está no texto. Está aí. À medida em que eles erraram, Deus manda Jesus. E Jesus está escrito, nem vou pedir texto, foi o sacerdote perfeito das nossas almas. Jesus foi e é o sacerdote perfeito das nossas almas. Aleluia, glória a Deus. Só que Jesus teve tempo aqui na terra, só passou 33 anos. E quando ele foi, acaba-se os sacerdotes? Não. Jesus deu exemplo na carne, Jesus deu exemplo aqui na terra, mas ele disse o seguinte: eu preciso que o sacerdócio continue. E agora, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, pastor? Me traz aí 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Olha para onde vem agora a responsabilidade. Mas vós, incluindo eu, vós sois a geração eleita. Ei, lembra que Israel foi eleita lá atrás? 19:6 de Êxodo. Aí ele agora está dizendo assim, ó: passou de Israel e chegou na igreja. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Quem são agora os sacerdotes, pastor? É você, é você, é você, é você, sou eu, somos nós. Nós somos os sacerdotes reais. O que é uma coisa real? Real, não tem sombra de variação. Real, não tem dúvida. Lígia, não tem dúvida nenhuma. Nós somos o sacerdócio real, a nação eleita. Lembra que Deus elegeu Israel? Irmãos, é lindo isto. Deus elegeu Israel, Israel jogou a eleição no lixo. Israel não cumpriu o seu papel, pastor Jamerson.
E o que acontece agora? Deus diz assim: agora eu vou entregar a minha igreja, esse sacerdócio. Meu Deus, você é muito mais do que o que você pensa. Você é muito mais do que o que você acha. Você nem sabe quem você é. A grandeza que você tem. Aí vem, irmãos, um capiroto lá do inferno, cheio de demônio, aí desclassifica você como igreja de Deus, desclassifica a igreja do Senhor. Se posicione. Não baixe a cabeça para Satanás. Você é a nação eleita, o sacerdócio real. Aleluia! Aleluia! A nação santa, ou seja, a separação de Israel pulou para nós no sentido sacerdócio. Aleluia! Aleluia! Então isso é fantástico. Isso é poderoso. Isso é magnífico. Glória a Deus. Aí ele diz, ó: o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos lá. O que é que um sacerdote faz? O sacerdote tira cinza, põe lenha no fogo, repõe azeite nos candelabros. O sacerdote faz sacrifício pelos outros e por si. Essa é a missão da igreja. Você, na qualidade de sacerdote desta época, deste novo tempo, dessa nova era, desse novo testamento, como sacerdote do Senhor, você tem que estar envolvido na obra dele. Ou nós vamos fazer como Israel fez? Ou nós vamos fazer como Israel fez, entregar os pontos e a vitória? Nós vamos pisar naquilo que Deus nos trouxe, na grandeza das coisas que Deus entregou para nós? Não, queridos, não, absolutamente não. Agora, qual é o grande problema? A gente tem um equívoco. A gente tem um equívoco teológico, mental. A gente acha que o exercício do sacerdócio é apenas aqui dentro. E aqui dentro é quase nada. O exercício do sacerdócio é lá, na tua casa, na tua família. O exercício do sacerdote é na família. É, sabe aonde? Na empresa. Alguém tem que ver você como alguém diferente, como uma pessoa diferente. Alguém tem que olhar para você e ver como uma referência na empresa, na localização onde você está. Filhos têm que olhar para o pai e dizer assim: meu pai, eu tenho que dar a mão à palmatória. Ele é diferente. Aleluia. Aleluia. Então a gente precisa entender que esse sacerdócio, ele tem que ser exercido em favor de Deus, em favor dos santos e em favor do mundo. São 3 áreas. E como é que ele funciona em favor do mundo? A gente comunicando Deus. O sacerdote tem que ser sacerdote lá fora, na escola, na faculdade. O que é que o Satanás fez, irmãos? O Satanás, talvez por negligência da própria igreja de Deus, mas com um rolo compressor mundano muito grande, entrou para dentro das faculdades, das escolas, das universidades. E aí, o que é que acontece? Acontece é que veio a chamada doutrinação. Ensino enviesado, ensino errado. E aqui é o ponto crucial dessa mensagem. Foram ensinado um equívoco em relação à mulher e o homem. E quem estuda é arrogante, se acha conhecedor, porque sentou em bancos
de faculdade. Eu aprendi lá com os meus mestres, com os meus professores, que não vale nada, que me ensinaram tudo errado e eu penso que é certo. Mexeu com a minha cabeça e me fez uma pessoa com uma visão diferente da realidade de Deus. Então o que acontece? O que acontece é que foi trazido o empoderamento para a mulher. Segura aí. Foi trazido o empoderamento para a mulher de forma tão exacerbada, de forma tão unilateral, que a mulher começou a ganhar espaço. Foi ganhando espaço, foi ganhando espaço. E ela foi ganhando e a cabeça foi mudando. Qual é o grande problema? O grande problema é quando essa mulher não consegue entender que não existe nenhum ensino maior do que o ensino da Escritura Sagrada. O problema maior é quando essa mulher não consegue entender que não existe um ensino maior do que o de Deus. Aí, irmãos, hoje nós temos mulheres fortes e homens fracos. Líderes fracos e mulheres fortes. Mulheres sustentando muitas vezes o ministério do homem. Isso é uma mensagem, isso não sai toda hora não, viu? Pegue isso aí e faça valer. Então, homens que precisam se posicionarem diante de Deus. Irmãos, o que foi que o Senhor estabeleceu? O que foi que o Senhor determinou? Está escrito em Gênesis, capítulo 2. Põe aqui na tela, meu filho. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Aleluia. A mulher, com esse texto, deveria reconhecer o seu papel. Eu estou ensinando como homem de Deus, como professor de Deus aqui para esta igreja. Olha o que é que a palavra diz. E disse quem? O Senhor Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Irmãos, é difícil você entender a cabeça de uma pessoa que quer viver só. Porque o próprio Deus já concluiu: não é bom que o homem viva só. Foi Deus que concluiu. Foi uma conclusão do céu. Eu mesmo não sei dormir lá em casa sozinho uma noite. Eu não sei como é que tem homem que arma uma rede e vai dormir no quarto. Aqui tem ou não? Se tiver, está repreendido. Em nome de Jesus, volta para o quarto. Arma uma rede e vai dormir no outro quarto. Ou então dorme a noite toda deitado, estirado num sofá. Esse assunto aqui é ouro, viu? As igrejas estão só dando papinha para o povo por aí. Esse assunto aqui é assunto de crescimento, de entendimento, para você poder ter sustância. Aí o camarada dormindo no quarto, a mulher no outro. Não, irmão, conserte isso hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. São dois, uma só carne. Tem que dormir juntinho. Se não, o calor está grande, se não der para dormir agarradinho. Se não der para dormir agarradinho, mas pelo menos dorme na mesma cama. Eu acordei um dia desses, estava dando uma brigada com o diabo. Eu dei um chute que bateu na pedra na minha. Irmão, o chute. Mas eu dei com raiva e acordei na hora, tinha chutado ela.
Mas aí, queridos, o que é que acontece? Nós precisamos entender que a autoridade máxima está na palavra. Foi conclusão do alto, foi conclusão do Deus Todo-Poderoso, do Senhor. Não é bom que o homem esteja só. Agora veja como Deus é, irmãos. Se Deus conclui que não é legal o homem estar só, Ele diz assim: então vou resolver o problema. Porque Deus não é aquele que fica apontando os defeitos dos outros sem trazer solução. Aprendemos com o apóstolo Joel Pereira: pastor, quando alguém trouxer uma reclamação na igreja, eu aprendi isso, segundo ele, aprendeu isso com outro homem de Deus, e ele passou para a gente. Quando alguém trouxer: pastor, está acontecendo isso e isso na igreja e tal, e BBB, aí ele disse assim, você diz assim para a pessoa: você está achando ruim? Não é legal, né? Não. Então, me apresente uma solução. Traga uma solução, sendo que você possa participar dessa solução. O fofoqueiro, aquele que gosta só de apontar erro dos outros, ele bota o rabinho entre as pernas. Porque quem quer ver a igreja crescer e ser saudável na presença do Senhor, quando ele vê algo, ele tenta ir lá caladinho mesmo e consertar. O que é que um sacerdote faz em casa? A lâmpada está queimada, ele vai ficar dizendo assim: ô mulher, essa lâmpada aí, ó, queimou. Ou ele vai lá e repõe. Um sacerdote vai lá e repõe. Ele não fica acusando a lâmpada que queimou. Então diz: eu vou trazer a solução, eu vou lhe fazer uma adjuntora idônea. Troque esse versículo aí, meu filho, a versão para NVI 2011. Se tiver a 2023, você até apaga daí para nunca ela entrar aqui. Olha só: então o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Põe agora NA. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então vejam só, eu coloquei várias traduções para você poder entender isso aqui. Não é bom que o homem esteja só, ele precisa de uma mulher, mas ele precisa de uma mulher idônea. O que é uma mulher idônea? É uma idosa? Não. Uma mulher idônea é uma mulher de cabeça boa. Uma mulher idônea é uma mulher que sabe resolver problema. Uma mulher idônea é uma mulher que sabe se calar na hora de estar calada. Porque tem mulher que é matraca, irmão. Ela joga veneno em tudo quanto é lugar. Mulher tem que calar a boca na hora de calar e falar na hora de falar. Então, uma mulher que esse homem precisa é uma mulher idônea. Mas essa mulher também pode ser entendida como uma mulher auxiliadora. O que é uma auxiliar? É alguém que está do lado aqui, ó. Precisar, fala. Está do lado, um auxiliar. Um auxiliar não intervém, não se intromete. Um auxiliar espera o marido sinalizar, ou então a parte ela, porque tem mulheres envergonhando seus maridos.
Tem mulheres envergonhando os seus maridos. Seus maridos estão aqui numa dissertação, numa conversa, numa... Aí ela faz, não é assim não, esse homem está doido, é? Desmoralizou o cara. Desmoralizou. Ô irmão, levanta a cabeça, olhe para mim com cabeça firme. Desmoralizou o indivíduo. O homem desse virou uma banana. Um homem tem que ter austeridade. Homem com H. Pastor do céu, se eu soubesse que era assim, eu não tinha vindo não. Isso aqui é remédio, irmãos. Você vai correr do remédio. A vacina dói, mas cura. Alguém aqui pode dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus. E você que está comigo aqui na internet? Como é que está a tua vida e o teu sacerdócio? A relação marido e mulher. Você está comigo, ninguém sabe quem é você. Mas você também precisa consertar o teu altar. Mulheres que estão desmanchando o que o homem faz. Sabia que tem? Mulheres empoderadas, que o coitado do camarada resolveu um negócio ali, deu a palavra, ela vem e desmancha. Eu não queria ser homem, vestir uma calça para fazer isso não. Homem tem que ser homem. Ainda com dano seu não muda. Agora, o que é que essa mulher tem como papel? Papel de idônea, de auxiliadora, de mulher sábia. A mulher que bate de frente com o marido, não dá certo, irmãos. Principalmente se for de frente para outros. Ou de frente às pessoas. Por que que tem tanta falta de casamento hoje em dia? Por que que tantos casamentos não se mantêm? É isso. Por que que tantos casamentos não se mantêm? Porque muitos homens perderam a masculinidade, o senhorio, a autoridade. E perdendo a autoridade, irmãos, o casamento acabou. Uma mulher não foi feita para sustentar um casamento, não. Casamento é sustentado pelos dois, com um cabeça chamado homem. Ou estou falando besteira? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Mas como isso está faltando nos dias de hoje? Eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de amor, de atitude. Então esse amor que o marido deve amar a mulher é amor sacrificial, é amor com atitude, é amor que é representativo na vida dela. A mulher que quiser um homem para chamar de meu, que está tão difícil hoje, irmãos, para chamar de meu, para chamar de meu rei, ela tem que ser uma rainha, né? Então, nós precisamos disso. Quantos casamentos estão se desmanchando porque o homem diz assim: não, eu não vou continuar nesse casamento. Essa mulher aqui, eu faço um negócio, ela desmancha. Eu dou uma palavra, ela diz outra. Ou seja, essa praga foi trazida lá de dentro das faculdades. Começou devagarzinho. Hoje em dia está brabo isso. Negócio que está acontecendo de forma sorrateira na sociedade, e eu estou vendo todo mundo batendo palma, eu estou com o maior medo. Eu não vou dizer aqui não, senão vocês vão sair com raiva de mim. Mas tem uma coisa que está acontecendo
Na sociedade, o povo bate palma. E estão batendo palma para uma lata de veneno. A gente precisa ficar vigiando. Oh, na próxima sessão. Mas se eu disser aqui, eu vou arrumar briga, não é com vocês não. Para mim não desviar.
degradante, a igreja tem culpa também. A igreja tem culpa também. A igreja também é culpada pelos desassossegos, pelos erros. Por quê? Porque nós somos sacerdócio real. E muitas vezes nós não estamos exercendo o sacerdócio. Então, não é bom que o homem esteja só. E eu vou dizer uma coisa, viu? Vai casar, é porque aqui não tem solteiro, né? Tem quantos solteiros aqui? Você quer casar, meu filho? Quer? Você quer casar? Levanta a mão se quer casar. Pronto, tá aí. O homem, filma ele. Filma ele e à noite põe aqui no telão, que eu vou fazer a propaganda. Feliz da mulher que casasse com um homem desse aí. Sérgio, um homem de Deus, viu? Homem de verdade. E mais recebendo um treinamento desse, é que um homem desse aí fica fera. E né? Sérgio é um amor de pessoa. Glória a Deus. Olha só. Então é conclusão do alto de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Faz-lhe uma disjuntora para que seja idônea. Então, mulheres de Deus, honrem seus maridos. Façam com que esse homem se torne um homem forte, que você possa olhar assim e se orgulhar dele. Sim, os solteiros ia profetizar. Solteiro, meu filho. Tem quantos anos já? 30? Está na era. Está na hora de casar. De noite vamos ajeitar aqui para fazer esse casamento, em nome de Jesus. Acaba pelezinha queimada, bonito, trabalhando. Está no tempo. Então vamos para o encerramento de tudo que nós estamos vendo. Deus conta com homens de coragem. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Deus está contando com homens de coragem. Fiquem alertas. Permaneçam firmes na fé. Mostrem coragem. Sejam fortes. Irmãos, homem fraco é uma tristeza. Homem, não, irmão. Seja firme, seja forte. Tenha austeridade em nome de Jesus. A mulher gosta de um homem que muitas vezes ela chega assim, espírito de mandona, aí ele faz assim, não. Aí ele diz assim, não. Não, depois eu explico por que não. Porque tem que ter uma explicação também, por que não, né? Aí você diz, não. Aí ela olha assim, ela diz, eita, caba macho. Mas ela chega, o cara diz assim, vamos fazer isso e isso. Ela faz, homem, isso aqui não sei o que. Aí ele faz, com cara de choro. Não, irmão. Mulher não gosta de homem mole. Mulher gosta de homem duro, homem firme. Vem aqui, meu filho. Como é? A maioria desses homens que leva chifre, né? A verdade não é nem culpa dele, mas é porque ele não tem sabedoria e não assumiu o papel dele como sacerdote do lar. Porque Deus levantou o homem com maturidade. Isso aí você tem que viver em casa. Se você não viver esse papel,
A mulher não vai lhe respeitar. Aí, como não respeita, ela quer ser maior do que você, a autoridade. Ela rouba seu papel. Aí, Satanás destrói sua família, seu lar. É o que está acontecendo aí. Aí. Mudou até o jeito de andar quando ele saiu. Não existe coisa melhor do que um casamento onde o homem se sente bem. Se esse homem se sente bem, ele ama a esposa que se sente amada, irmãos. Não tem quem segure. É uma bênção. Agora, quantos cavalos batizados também não têm amado suas esposas? Esposas precisam ser amadas para que ela corresponda na missão junto com ele. Então, mulher amada. Faz quanto tempo que você deu um presente à sua esposa? Aquela coisa que não foi programada. Você chegou assim. Pá, olha aqui. Esse é um presente que eu trouxe para você, lembrei de ti. Irmãos, amor é atitude, não é blá 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 não. Na hora do sexo, ai, eu te amo e tal. Depois, zero. Não. Então, em nome de Jesus, mulheres, baixem a pressão de autoridade. Você não é isso no casamento. Homens, eleva as suas emoções. Se posicionem com amor, mas com austeridade e com autoridade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. À noite nós estaremos aqui novamente, buscando a presença de Deus. Homens fortes são homens que vão vencer guerras nesta vida. Homens de sucesso, homens de famílias ajustadas, em nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer a Deus por esse tempo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus, pois Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus da nossa existência. Tem gente aqui na live rindo, né? Ri não, viu? Outra desse aqui, o áudio está muito baixo. Não, está sem áudio. Ah, foi na... Rapaz, tem a gente curiosa em casa. Ai, meu Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, em nome de Jesus. Falta 15 para 11. Vamos encerrar. À noite nós vamos voltar aqui para estar na presença de Deus. Vai estar conosco o pastor Carlinhos de Mipibu, adorando Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, pedimos que o Senhor faça líderes fortes, homens posicionados, homens santos, homens sacerdotes do seu lar, da igreja e da sociedade. O sacerdote precisa existir, Senhor, em 3 vias. Então, Pai, nós somos os verdadeiros sacerdotes que lá atrás negaram a aliança com o Senhor, mas agora é a vez da igreja, e a igreja não pode errar mais, porque nós somos a última geração deste mundo. Amém. Deus abençoe.